Não, a gente já tá entrando então no tema do papado. Oficialmente vamos não tem problema. Não tem problema não. Então vamos lá. Sobre o papado, em primeiro lugar eu vou conceituar. O que é o papado? O papado, ele se refere ao cargo de chefia da Igreja Universal, instituído diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e herdado, instituído diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo, conferido ao apóstolo Pedro e herdado aos sucessores de São Pedro em sua última e definitiva sé episcopal. Isso é o papado. E o papado ele tem base tanto nas escrituras quanto também nos pais da igreja. Em primeiro lugar, qual é a base bíblica do papado? A gente já conversou aqui em Mateus 16:18. Tu és Pedro, tu és Cefas, e sobre essa Cefas, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Depois Cristo ordena que Pedro apacente as suas ovelhas, no Evangelho de São João. Por fim, a gente também tem, em Lucas 22, do 31 ao 32, Cristo prometendo infalibilidade ao apóstolo Pedro, porque ele tinha o dever de confirmar a fé de todos os apóstolos. Orei por ti para que a tua fé não falhe, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Além da base... Acabou. Não, mas agora tem 2 minutos, né, pra pergunta. São 2 minutos pra pergunta, mas então... só conclui porque já foi 1 minuto e meio. Já foi Não, pera, mas a gente tava na nossa resposta, agora reinicia, agora a gente vai pra pergunta, certo? Ele só tinha acabado, não é isso? Não, sim, é que ele falou, a partir de agora tá contando o tema do papado. Não, então, mas é que só tinha 40 segundos quando ele falou isso. Não, é que tem um delay, entendeu? Mas pode... Dá mais 1 minuto, vai. Pode ir. Perfeito. E aí, qual é a base patrística ainda pré-nicena? A gente tem Inácio de Antioquia dizendo que a Igreja Romana preside toda a Igreja na caridade. A gente tem Irineu de Lyon dizendo que a Igreja Romana detém o principado mais poderoso em toda a Igreja e que, por isso, todas as igrejas, isso é, os fiéis de todos os lugares, devem necessariamente estar de acordo com ela. A gente também vai ter o Papa Vítor dizendo que Roma pode retirar da unidade comum as igrejas da Ásia. Clemente, século I, vai repreender a igreja de Corinto. Exatamente. A gente tem Cipriano de Cartago dizendo que a igreja romana é a igreja principal, a cátedra de Pedro, de onde a unidade sacerdotal tem origem e de onde a perfídia não pode ter entrada. Enfim, a gente tem, depois disso, no Concílio de Sárdica, uma reiteração de que essa primazia, ela se deve em razão de uma herança de São Pedro, não por Roma ser capital do Império. E ainda, eu quero só acabar citando o Papa Bonifácio, em 422, que ele fala: a instituição nascente da Igreja Universal tomou início no munus honorífico do bem-aventurado apóstolo Pedro, no qual está o seu governo e ápice. É certo que esta, a Igreja Romana, é, para todas as igrejas espalhadas pelo orbe inteiro, como a cabeça de seus membros. Quem dela se desliga seja banido da religião cristã, já que deixou de estar inserido nela. Carta Institutio aos bispos de Tessália. Portanto, eu vos pergunto, como vocês podem negar um consenso tanto dos padres da igreja quanto das escrituras? não, velho? Tu vai fazer um monólogo aí, bicho? Agora responde aí. Tá meio fora de proporção isso aí, desculpa aí, tá? Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Você falou, aí você não se preocupa com o tempo, lá da Torá. Você falou de 24 anciões. Mas você tá mudando o assunto, não, meu parceiro. Você tá falando um tempão, preciso responder. Mas o assunto já mudou pra Não, papado. deixa ele tem 5 minutos. Ele tem 5 minutos. Eu preciso responder, então, pô. Pode falar. Não faz sentido, vamos lá. Você falou de 24 anciões e você quis dizer que o texto é literal. O texto diz, o texto relata isso, mas você teria que dizer que é literal também B está subindo do abismo, B está subindo da terra. Você teria que dizer que tudo isso é literal. O texto de Apocalipse já diz pra você, é um estilo literário. Se você não entender o texto dentro do estilo literário, da crítica da forma, da crítica da fonte, vai ficar difícil você achar a exegese correta do texto. Vamos lá, você falou sobre Pedro, seu Papa, né? Foi falado sobre Pedro, seu Papa, se fundamentando no Petros e Petra. Se Jesus quisesse dizer que Pedro é a tal pedra, Jesus diria logo, tu és Petra, e sob esta Petra edificarei minha igreja. Não dizia, tu és Petros, e sob esta Petra edificarei minha igreja. Então Jesus deixou claro que a pedra não era Pedro. A pedra era a pedra maior. O próprio Jesus é a pedra angular rejeitada pelos edificadores. O Tales falou sobre Pedro apacentar a igreja, mas apacentar é um serviço pastoral. É só ler o livro de Efésios. Há um Deus ele na igreja, doutores, pastores, mestres, etc. Então é uma missão de todos aqueles que tinham a incumbência de liderar, não apenas de Pedro. Tales falou sobre dar a chave, é por isso que fica ruim, que fica muito argumento. Tales falou sobre dar a chave do reino do céu a Pedro. Só que chave é simbolismo de autoridade. Chave é simbolismo de autoridade. E quando você segue lendo o texto, a autoridade é dada para todos, não apenas para Pedro. Inclusive tinha aquela ideia de chave de Davi, que ninguém fecha, ninguém pode abrir, etc. Justamente porque é uma simbologia de autoridade. Sobre os 24 anciões, ele acertou quando ele fala que eram a representação de 12 tribos, né, e 12 apóstolos. Mostrando que isso é a guimetria judaica trabalhando no texto.
Isso você tem que entender como que era o pensamento do autor. Os autores trabalhavam geometria. Tanto que você pega Apocalipse capítulo 13, versículo 8, tá lá 666, ou 616, ou enfim, depende aí do manuscrito que você vai seguir. Mas você tem lá, os autores tinham essa questão de onomatopeia e de geometria. Se você não entender isso, vai ficar difícil. Eu vou passar pro Thiago aqui que só tem 2 minutos. Cara, quanto a tudo isso, e vamos falar do papado, que a gente entrou nesse assunto, eu só enxergo Cristo em um único versículo. Pra mim, ele derruba todas as narrativas religiosas ou do sistema religioso que tem atualmente aí, que foi o próprio sistema religioso que matou a Cristo e que tá até os dias de hoje. Em Mateus 23, em certo momento, ele olha aí pro povo, diante dos fariseus, saduceus, dos mestres da lei, e diz assim: não tenha nenhum rabi, ou não chame ninguém de rabi, porque só existe um mestre, aquele que está nos céus. Não chame ninguém de pai, porque só existe um pai, que é aquele que está nos céus. Ele se refere ao Criador. A palavra padre, ou papa, em italiano, traduzida ao português, é pai. Ali Cristo está falando de um pai no sentido espiritual. Ele não está falando de um pai físico, como um pai que tem um filho ou uma filha. Ele fala de colocar um outro homem com uma autoridade espiritual acima de você. Por quê? A única autoridade espiritual que existe acima de nós é o próprio Cristo. Na minha opinião, o único pastor. De acordo com as escrituras, o bom pastor. O único intermediador aí entre nós e o Criador. Não é à toa que o véu se rasgou quando Cristo morreu e as pedras do templo se fenderam. Eles defenderam tanto o templo físico que as pedras se racham, mostrando que não é mais necessário nem mesmo um templo físico, porque agora, a partir do momento em que Cristo disse está consumado, nós temos um templo espiritual, que é o Criador habitando em nosso coração. Algo que não acontecia antes do estar consumado por conta do pecado de Adão. Então, quando Cristo deixa claro que não tenha nenhum outro pai, não chame ninguém de pai, porque Deus é o único pai, ele está deixando claro que não é para você ter nenhum papa, nenhum outro homem com um cargo hierárquico religioso, até porque isso é nicolaísmo. E o próprio Cristo, no momento da ceia, em que está ali prestes a perecer fisicamente, ele deixa claro por quê. Os apóstolos estão brigando para ver qual deles seria o maior. Assim como vocês colocam que Pedro foi o primeiro papa e tal. Mas Cristo diz, o maior entre vocês deve ser o menor, aquele que é servo, justamente quebrando qualquer tipo de hierarquia entre homens e homens. Quando nós observamos isso, Cristo finaliza dizendo, não tenha nenhum outro guia, para complementar aí também com o protestantismo. Guia é o pastor, é o líder das ovelhas, porque só há um pastor que é o próprio Cristo. Então, ele está quebrando ali todo tipo de hierarquia religiosa. E eu até pergunto para você que está assistindo aí em casa, você prefere acreditar nas palavras de Cristo ou no próprio sistema que vai fazer curvas e mais curvas, que é o que eles vão começar a fazer agora, para buscar lá na patrística, para buscar lá não sei aonde de Roma ou no próprio Império Romano, alguma desculpa para colocar um outro homem acima de nós, intermediando entre nós e o Criador. Isso para mim é negar Cristo, isso para mim é um trabalho completo do próprio anticristo. Posso começar? 5 minutos. Bom, vamos lá. Ele falou sobre apacentar as ovelhas ser um cargo para todos, né? Quando Cristo fala para apacentar as ovelhas 3 vezes para Pedro individualmente. Quando a gente vai para Ezequiel, alimenta meus cordeiros, como ele diz para Cristo, é uma autoridade divina que ele está dando para Pedro de governança, como está em Ezequiel. Ele diz sobre as chaves. Gente, leiam um versículo, uma interpretação básica. Eu te darei a chave do reino dos céus. O que ele dá para os outros apóstolos é o poder de ligar e desligar, e não as chaves individualmente. Quem tem as chaves individualmente é o próprio Pedro, e quem não está em comunhão com Pedro está fora da igreja, um cismático herege. Muito bem. Sobre o pai, cara, pelo amor de Deus, se você chama alguém de pai como um pai espiritual, você é um herege segundo Cristo. Então São Paulo, apóstolo para o Tiago, é um herege, porque ele chama Abraão de pai, né? Espiritual. Muito bem. Que mais aqui que ele falou? Sobre... Segundo o próprio Cristo, porque quem falou isso Caramba, não foi então ele. Paulo é um herege, beleza. Vamos lá, Você prefere seguir a Cristo ou a seguir... Paulo? Não, então, pra mim, Cristo... Tá, beleza. Você prefere seguir os ensinamentos de Cristo ou não? Deixa eu terminar. Não, então Paulo ele tem a autoridade de Cristo. Você tá negando, negando o ensinamento de Cristo. Eu vou refutar outra coisa. Só assume, Aí ele falou pra câmera aí, né? Quem que vocês preferem seguir? É isso aqui ou é patrística, não sei o quê? Gente, a gente está falando de todos os cristãos do primeiro milênio ortodoxos.
Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Então o consenso da igreja é a verdade de fé, porque não tem como Hades prevalecer. O que você prefere seguir? Eu que faço essa pergunta para o público. Um discípulo direto do apóstolo João, que teve a interpretação da fonte, ordenado, né, por João, como Tito e Timóteo foram ordenados por São Paulo, ou o Thiago Lima, com a interpretação moderna dele. Mas eu prefiro seguir os você pais da joga o igreja ensinamento ali de do Cristo início, fora. certo? Só aqui, ó, tem Então 3 joga o minutos. ensinamento Peraí. de Cristo fora, é fácil. Vamos lá, o ensinamento Assume. de Cristo é: orei por ti, orei por Pedro, para que a tua fé não falhe, tu, uma vez convertido, tu vais ter o ofício singular de confirmar os demais apóstolos na fé. Esse ofício só foi dado a Pedro. É Pedro quem confirma a fé dos demais. Esse ofício é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse dilema não existe na Igreja Católica, porque nós seguimos a Cristo, seguimos Lucas 22. Além disso, foi falado da distinção entre Petros e Pedra no aramaico, mas Papias, No Gerápolis... grego, porque no aramaico não tem distinção, tá, gente? É a mesma Exatamente. palavra. Esse evangelho, ele foi falado e escrito também em aramaico. No aramaico não tem essa distinção. Como Cefas. relata Eusébio de Cesareia, diz que foi escrito no aramaico, né? Só Exato, pra é não um falar que- consenso. Papias, Gerápolis, Irineu de Leão, Orígenes de Alexandria e Eusébio de Cesareia vão falar isso. O próprio Raymond Brown, que os protestantes amam citar, ele também fala expressamente que Pedro é a pedra. Ele fez um estudo ecumênico junto com outros protestantes, fala que Pedro era a pedra Cara, de posso- Mateus não, 16. uma coisa, Pode falar. gente, não há contradição entre a gente falar que Cristo é a pedra e a confissão de Pedro é a pedra. O único ponto que a gente defende é: Pedro é o representante visível desta igreja. E isso está no catecismo. No catecismo da Igreja Católica diz que Cristo é a pedra, a confissão de Pedro é a pedra, e Pedro é a pedra também, o representante visível disso. Não há contradição dessas coisas. Os pais da igreja falam essas 3 coisas, né? Exatamente. O protestantismo, ele nega, então, o que os apóstolos pregaram para os seus discípulos, porque, como a gente acabou de citar, Inácio de Antioquia era discípulo de quem? Era discípulo de São João Evangelista. E ele dizia já no século I que a igreja romana presidia toda a igreja na caridade. Depois a gente vai ter Irineu de Leão, que também era discípulo de Policarpo, outro discípulo de São João Evangelista, dizendo que toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, devem necessariamente estar de acordo com a igreja romana, porque ela tem a principalidade mais poderosa. Meus caros, percebam aqui uma coisa: a gente está falando de pessoas que conviveram com os apóstolos, ou, pelo menos, no caso de Irineu de Leão, com alguém que tinha convivido com eles. Então, o protestantismo é a negação da história. Esse que é o principal problema, porque a gente está citando aqui o que os apóstolos ensinaram para os seus sucessores e foi transmitido pela igreja, mas eles não conseguem trazer um autor patrístico contra o papado. Por quê? Ortodoxo. Porque Seja o papado, ele é uma verdade histórica. E isso mostra que o protestantismo é uma inovação heterodoxa que nunca vai ter vez dentro da Santa Igreja. Ponto.